Bom dia, que a paz esteja convosco, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e toda a sua família. Eu quero nesta manhã desejar a você a bênção de Deus, a graça do Senhor, a presença do Senhor sobre a sua vida. Que na sua casa haja salvação, cura, libertação e que o Senhor possa realizar na sua vida uma grande obra. Meus queridos, eu gostaria de trazer aqui um alerta nesta manhã. Ora, nós sabemos que Deus tem os seus mensageiros, homens e mulheres de Deus que, inspirados e capacitados pela unção divina, pela presença do Espírito Santo, entregam a nós os recados de Deus. Os recados de Deus nos exorta, nos confronta, nos edifica, nos cura, nos liberta, mas nós também sabemos que da mesma forma que o Senhor nosso Deus tem os seus mensageiros que trazem a nós os seus recados, o inimigo também tem os seus mensageiros, que tem como propósito, ao invés de edificar, destruir, abalar, machucar, decepcionar. Ora, nos dias de Acabe, a Israel estava vivendo um tempo de apostasia e de heresia. E o Senhor levantou Elias para entregar àquele povo o recado de Deus. Elias foi um homem muito usado pelo Senhor. Quero lembrá-los da vez em que ele desafiou os profetas de Baal, clamou ao Senhor e Deus respondeu com fogo. E foi exatamente logo após esta batalha que nós observamos um recado de Satanás. Jezabel diz para Elias que da mesma forma que ele havia ferido os profetas de Baal, certamente ele também seria ferido. Talvez esse recado pegou Elias em um momento de cansaço emocional, cansaço espiritual, não é? O inimigo não deu tempo para Elias e esse recado atingiu o coração do profeta, do homem de Deus. E nós encontramos aí então Elias caminhando para um quadro depressivo. Primeiro, a palavra de Deus diz que Elias, ele deixa um moço e ele começa a caminhar para o deserto. Aqui eu quero chamar a sua atenção para a seguinte verdade. Primeiro, não importa o quanto o inimigo tem falado contra você, o importante é o que Deus tem para a sua vida. Se alimente da palavra de Deus e não daquilo que o inimigo lança para te derrubar, para te magoar, para te chatear. Muitas vezes nós damos mais atenção aos recados de Satanás do que aos recados que o Espírito de Deus nos entrega. Você não é o que o inimigo diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a palavra de Deus diz que você, nós, em Cristo Jesus, somos templo do Espírito Santo e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Então, esse recado atingiu o coração de Elias e ele deixou o moço de lado e começou a caminhar sozinho. Às vezes nós, pelos recados do Satanás, pelas adversidades, começamos a nos afastar do corpo, a nos afastar dos irmãos e caminharmos sozinhos. Meus amados, nós somos um corpo. Eu preciso de você e você precisa de mim. Deus usa o dom que há em mim para abençoar você e Deus usa o dom que há em você para abençoar a minha vida. Nós temos que caminhar junto. E se distanciar do corpo, caminhar sozinho, é um suicídio espiritual. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que Elias começou a caminhar para o deserto. Deserto tipifica momentos difíceis na vida, momentos de aflições, de provas, de dificuldades. Então aquele recado de Satanás, logo após uma grande vitória de Deus, que exigiu fé, coragem de Elias, pegou talvez Elias em um momento de fragilidade, onde ele não esperava aquele ataque maligno. Nesse momento Elias começa a caminhar para o deserto. Quantas pessoas estão deixando de ir à casa do pão e ter fome do pão vivo que desceu dos céus e estão caminhando para o deserto, estão caminhando para ao mundo, para as aflições, distanciando-se de Deus, afastando-se de Deus. Esse recado de Satanás tem distanciado muitas pessoas da presença do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer então que Elias, ele deseja a morte. E
ele dorme. Então diz a Bíblia que o Senhor envia um anjo e diz: desperta, Elias, come, bebe. E a palavra de Deus diz que Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Então a Bíblia diz que o anjo acorda mais uma vez Elias e diz: Elias, come, bebe, porque é grande a sua caminhada ainda. E a Bíblia diz que Elias comeu, bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Eu quero aqui chamar a sua atenção para algo que Deus ministrou ao meu coração. Não importa quão frágil você esteja, não importa quão abalado você esteja, você não pode deixar de se alimentar, de comer, de caminhar em direção à presença de Deus. Muitas pessoas têm deixado, por causa dos recados de Satanás, por causa das lutas e das aflições, de se alimentar espiritualmente, de se alimentar da palavra, de se alimentar do pão vivo que desceu dos céus. Tem deixado de beber das águas que fluem do trono de Deus, porque Jesus disse: quem tem sede, venha e beba. Só pode ser saciado quem é sedento. Então, observe que Elias ali estava desejando a morte, para ele era o fim, mas Deus ainda tinha coisas grandes para a vida de Elias. Não deixe ninguém colocar um ponto final na sua história. Deus ainda tem coisas grandes para a tua vida. Não dê ouvido aos recados de Satanás, mas no nome do Senhor dos Exércitos, se levante, coma, se alimente da palavra, se alimente das verdades de Deus. Não se alimente das mentiras do diabo, dos recados de Satanás, que quer te parar, que quer te deixar depressivo, que quer tirar a tua alegria da salvação. Não, se alimente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela cura, ela liberta, ela renova, ela restaura. A palavra de Deus vivifica. Se alimente da palavra e não pare, caminhe, não ao deserto, mas ao lugar da presença de Deus. Busque a presença de Deus e Deus falará ao seu coração e restaurará a sua vida. Tudo que o inimigo quer com os seus recados é nos parar, é trazer desânimo, é tirar de você a fome de Deus, a sede de Deus, é te deixar depressivo, angustiado, frustrado. Mas nesta manhã, no nome de Jesus, eu quero profetizar que o Senhor trará alimento para a tua alma, que o Senhor te dará forças para caminhar. Elias teve força porque se alimentou. Espiritualmente falando, nós só vamos ter forças para caminhar, para superar as adversidades, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Olha, as aflições existem, as dificuldades existem, mas nós temos que superá-las com o poder do nome de Jesus. E teremos força para superá-las através da presença de Deus, através da palavra de Deus. Nesta manhã eu quero, em nome de Jesus, dizer a você: não ouça os recados, não ouça os mensageiros de Satanás. Se alimente da palavra, tome posse da verdade, busque a Deus de todo o seu coração. Ame o Senhor com todas as suas forças. Não há nada em você que Deus não possa curar. Não há nada em você que Deus não possa restaurar. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e te ama muito. Tá bem? Eu quero, em nome de Jesus, orar-vos para você e dizer que a presença de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. Seja abençoado o seu lar, a sua casa e toda a sua família. Parar? Jamais. Desistir? Nunca. Nós vamos avançar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que se levanta contra a nossa vida. Se alimente da palavra, continue caminhando. Os recados de Satanás quer nos levar para o deserto. O recado de Deus quer te levar para o Monte Horebe, quer te levar para o lugar da presença, lugar de cura, de restauração, de revelação, de intimidade. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e toda a sua família, no nome de Jesus.